Eu me chamo Margarida e sou integrante do grupo GTCOA, que tem como líder a professora Maria José Costa dos Santos, e eu estarei com vocês na tarde de hoje para mediar essa palestra. O seminário de hoje, ele tem como tema Produtos Educacionais, promovendo a integração de recursos técnicos didáticos inovadores para o ensino de ciências e matemática. A palestra, ela será ministrada pela professora doutora Maria Gorete de Vasconcelos Silva. A professora Maria Gorete, ela possui graduação em bacharelado em Química e licenciatura em Química pela Universidade Federal do Ceará. Ela tem mestrado em Química Orgânica e doutorado em Química Orgânica pela Universidade Federal do Ceará. Realizou pós-doutorado no IQSC USP, no grupo de pesquisas em Química Medicinal, NEQMED, com bolsa do CNPq, e no Instituto do Medicamento e MED da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com bolsa CAPES. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Química Analítica e Físico-Química da Universidade Federal do Ceará. Atua na área de Química de Produtos Naturais, principalmente nos seguintes temas: ensaios in sílico de potenciais agentes antitumorais e parasitários, prospecção de substâncias bioativas de plantas do Nordeste, notadamente do gênero Senna e Camecrista. Orienta alunos dos programas de pós-graduação em Química, mestrado em Ensino de Ciências e Matemática e doutorado da Rede de Ensino Renoém, pelo Polo UFC. Notadamente na área de tecnologias digitais aplicadas ao ensino de Química. Atualmente, ela responde pela coordenação do Polo UFC do doutorado em ensino Renoém Polo UFC. Desde já, em nome do Ensima, nós convidamos a nossa professora para essa palestra dessa tarde. Seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Obrigada. Bem, obrigada a todos, por estarem aqui. E eu espero que realmente essa palestra, aula, seja produtiva para todos. Só uma colocação aí na fala dela. Eu sempre trabalhei com Química de Produtos Naturais e agora eu estou com um projeto que é biomoléculas inovadoras, do laboratório à sala de aula. Então, fazendo essa conexão entre a minha experiência de Química de Produtos Naturais e aplicando metodologias em sala de aula. Nós estamos começando esse projeto para melhorar o rendimento, como todos nós queremos, e melhorar a qualidade dos alunos. A qualidade dos alunos é bem adequado, melhorar a qualidade do ensino e dos processos de ensino-aprendizagem. Mas hoje eu não vou falar de biomoléculas, que eu gosto muito, e vou falar para vocês de produtos educacionais. Eu selecionei esse tema porque todos vocês qualificaram, estarão qualificando nessa turma nova, pronto, e alguns irão defender, da turma antiga, e de modo que o tópico de desenvolvimento de produto educacional é obrigatório. Então, eu espero poder contribuir com a elaboração de vocês nesse produto educacional, cada um de vocês nas suas temáticas, certo? Mas a gente vai falar aqui um pouco de técnica e um pouco do que existe, sempre olhando a questão da CAPES, como a CAPES coloca isso para a gente. Bom, posso passar? Pode passar. Bem, aqui só contextualizando, nós somos da área de ensino. Passador não tem passador. Não, estava perguntando se tem um passador. Pode voltar, por favor. Voltar. Então, nós somos da área de ensino da CAPES, a área 46. E todos os programas de pós-graduação, eles estão distribuídos em 3 colégios pela CAPES. O Colégio de Ciências da Vida, o Colégio de Humanidades e o Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas
multidisciplinar. Nós estamos inseridos nesse colégio, tá? Especificamente na área de multidisciplinar e na sub-área de ensino, que é a famosa área 46 da CAPES, tá? Ela congrega todos os programas de ensino do Brasil. Ensino de ciências, ensino de matemática, ensino de tecnologias, ensino de saúde, tá? Que são os mais novos, e os mais antigos realmente são o ensino de ciências e matemática. Okay? E a área de ensino tem desenvolvido seu projeto para pós-graduação em uma atitude interdisciplinar e valoriza 4 tópicos. Não vou aqui falar dos outros tópicos e selecionei esse tópico, que é a pesquisa de processos de produtos educacionais, que tem a ver diretamente com a temática do nosso seminário hoje. Que também avança em direção ao ensino e aprendizagem na perspectiva interdisciplinar. Então, esse olhar de interdisciplinaridade, tá, nós podemos trabalhar quando nós vamos elaborarmos nossos produtos educacionais. Cada um de vocês vai elaborar um produto educacional. Ok? Vocês têm aí um link, mas qualquer coisa é só colocar na web, tá? E procurar CAPES, área 46, ou CAPES, área de ensino. Muito mais do que isso, tá? O documento de área da CAPES está todo lá disponível. E eu pincelei algumas coisas para trazer aqui para vocês. Então, a área de ensino ela exige a elaboração, a produção e a validação de um produto desenvolvido pelos pós-graduandos nos cursos de mestrado e doutorado profissional. Então, além da dissertação, vocês devem apresentar também um produto educacional. Devem elaborar, construir um produto educacional. A dissertação, no caso de vocês, deve ser uma reflexão sobre esta elaboração, sobre a aplicação do produto educacional. No nível de mestrado, o segmento de validação não é obrigatório, até porque não dá tempo, certo? Mas elaborar e aplicar, sim. Tudo isso tem que ser respaldado no referencial teórico, metodológico selecionado. Tá? E vocês estão trabalhando com teoria de educação na disciplina da professora Silvanina e se apropriando, inclusive, de outros teóricos, tá? Que possam realmente embasar o trabalho de vocês. Mas o que é o produto educacional? O que vocês acham que é? Tira essa, volta. O que vocês acham que é um produto educacional? Vocês já viram aí, né? A definição técnica da CAPES. Mas o que vocês pensavam que era um produto educacional? Alguém já tem uma ideia? Pode dizer. Um material, uma apostila, uma sequência didática para lecionar determinado assunto. Manual. O que mais? Educacional seria alguma coisa relevante que possa contribuir, né, para a formação tanto dos professores. Sim, mas o quê? O quê? Falou manual. Sim, pode ser manual. É uma sequência. Material é muito amplo, né? O que mais? Videoaulas. Videoaulas. Pode ser o site sempre determinados. Um sítio eletrônico. Ok? Então, passa aí. O produto educacional é uma produção técnica. Quando vocês gerarem e for validado, pelo menos pela banca, um produto educacional, vocês vão colocar no Lattes de vocês, tá? E aí na área de produção técnica, você clica lá em produção técnica e tem produtos tecnológicos educativos, ok? E vocês inserem lá a produção de vocês. Mas ele é sempre gerado a partir de uma atividade de pesquisa. Não é assim de qualquer forma, tá certo? E associado a uma prática profissional. Por isso que ele é obrigatório para os mestrados e doutorados profissionais. Os mestrados e doutorados acadêmicos não se dedicam à elaboração de produtos educacionais.
pelo menos não tenha obrigatoriedade. Tá? Mas o aluno de mestrado profissional, ele só defende se ele tiver o produto educacional devidamente elaborado. Tá? Tem a finalidade de facilitar a experiência de ensino e ou aprendizagem, que é a nossa finalidade principal, né? É de facilitar, é de melhorar, é de alavancar, tá? É de otimizar essa experiência, né? Esse processo de ensino e aprendizagem. Tá? Então ele vai ser uma ferramenta a ser utilizada com esse propósito, com o objetivo de facilitar a experiência de ensino e aprendizagem. Os produtos educacionais, eles são gerados nos contextos de pesquisa, certo? Para serem aplicados em contextos reais de ensino ou extensão. Não sei se algum de vocês aqui vai gerar algum produto educacional no contexto de extensão, né? Mas talvez a maioria seja somente no contexto de ensino. Então, contexto versus o produto educacional, tá? Nós vimos no imagem anterior que o produto educacional, a dissertação, ela deve fazer uma reflexão, né, sobre o produto educacional. Eles estão interligados, ok? Os dois estão interligados. Na dissertação, você tem um espaço de problema. Qual é o meu problema? Okay? O que eu quero resolver? E o caminho metodológico. Já o produto educacional é um espaço para a solução desse problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Okay? O produto educacional, ela deve respeitar obrigatoriamente a natureza da área de concentração e a linha de pesquisa do PPG, do Programa de Pós-Graduação. Certo? Nossa área de concentração é o ensino de ciência e matemática, tá? Do ensino. E o produto educacional deve obedecer, tá? Deve estar dentro dessa área de concentração. E a linha de pesquisa, cada um de vocês, segundo principalmente a linha de pesquisa do orientador, vocês já estão inseridos. Lá na sigla de vocês tem a linha de pesquisa, que são 3, né, no ensino. Nós temos os métodos pedagógicos, nós temos tecnologias educacionais e nós temos divulgação científica. Cada um de vocês, segundo a linha de pesquisa do orientador de vocês, já está lá cadastrado, e o produto educacional e a dissertação, tá certo? Vai trabalhar utilizando, tá? Sobre esse olhar, ok? Bem, o produto educacional é autônomo em relação à dissertação. São 2 produtos, são 2 arquivos, certo? Existe um documento na CAPES e existe alguns artigos em que eles falam que o produto educacional pode ser um capítulo da dissertação. Mas como capítulo da dissertação, ele não pode ser acessado em separado. Tá? Então essa autonomia fica restrita. De modo que no ensino nós submetemos no repositório, inclusive, os 2 arquivos em separado. Okay? Na hora de apresentar, vocês vão apresentar juntos, como se fosse um tópico do trabalho de vocês. Mas na hora aí vocês vão elaborar, ok? E quando vocês defenderem, vocês vão levar 2 arquivos. Ok? Então é autônomo o produto educacional, é em separado. Ele deve conter todos os elementos para que sejam entendidos. Então, por exemplo, o colega fala do manual. Manual sobre que temática? Qual é a introdução dessa temática? Tá? O que vai falar sobre essa ferramenta? Como que os manuais podem alavancar, como pode ser utilizado como estratégia de ensino e aprendizagem? Tá? O outro colega falou do sítio eletrônico. Mas somente o sítio eletrônico não é um produto educacional. Ele tem que ter todos os elementos necessários para que seja entendido. Você vai ter que explicar, tá, para o leitor e principalmente para quem vai aplicar
Quais são todos os fundamentos que fizeram com que você gerasse aquele produto educacional? Ele deve conter todos os elementos necessários para que possa ser replicado. Então, se há um tutorial em todos os itens, qualquer pessoa pode ir lá, um professor ou um aluno pode ir lá e replicar, tá? E realizar novamente todos aqueles passos. Então, não é como um paper, a gente escreve um artigo e aí a gente escreve o resumo, né, do trabalho, um artigo. Não tem todos os elementos. Um produto educacional, ele tem que ter todos os elementos que sejam necessários, tá, para que a pessoa, qualquer pessoa, possa replicar possa realizar novamente, possa aplicar aquele produto onde for necessário, onde a pessoa está necessária. Seja ele docente ou discente, ou gestor. Alguns produtos educacionais são gerados para uma melhor gestão pública. Okay? Então, o importante a gente destacar aqui que é uma produção autônoma em relação à dissertação. Podemos passar. A dissertação está diretamente ligada aos objetivos desse produto educacional. A dissertação, sim. É como a gente falou no início. A dissertação destaca o problema, tá? E aponta qual é a metodologia, qual é o percurso, ok? E o produto é a ferramenta. Então, eu peguei esses 3 autores, tá? Eu trouxe aqui para vocês esses 3 autores, que eles falam dos níveis ou camadas ou dimensões do produto educacional, tá? Alguns autores chamam de níveis, outros de eixos, outros de camadas e outros de dimensão. O Caprum 2003 afirma que a produção de um produto educacional deve contemplar 3 eixos ou 3 níveis. O eixo conceitual, tá? Ele deve ter conceito. Um eixo pedagógico e um eixo comunicacional. Aí vem Filato e Caio em 2015, né? Se passaram aí vários anos, destacam 5, aí ele já chamou de dimensões. Tem a dimensão tecnocientífica, a pedagógica, a comunicacional, a tecnológica e a organizacional do produto educacional. E Mendonça, que é o mais recente, né, 2022, está aí bem novinho, recomenda que um produto educacional deve conter 4 camadas ou 4 níveis. O conceitual, o didático pedagógico, o comunicacional e o estético. Okay? Aqui essa figura eu tirei dessa é a última referência do Mendonça. E aí, essas camadas, elas são interativas, elas se comunicam entre si, elas são iterativos, ou seja, elas podem ser replicadas, tá? E elas são incremental, tem esse fator incremental. O fator incremental é muito importante porque você aplica um produto educacional e você observa naquela aplicação que poderia incrementar alguma coisa a mais, ou até retirar, não, eu não precisava disso, ok? Então tem esses 3. As interações entre as camadas, vocês estão vendo aqui a primeira camada, a camada conceitual. Tudo parte do conceito. Qual será o conceito que meu produto educacional vai ter? Depois, segundo, didático, vocês estão vendo aqui, já é um mais longo. O didático pedagógico. Quais são os recursos que eu vou utilizar? Terceiro, comunicacional. Que tipo de forma eu vou apresentar esse produto educacional? Tá? E aí, para cada ponto, nós temos técnicas comunicacionais diferentes. Okay? E o estético e funcional, que é a forma como um todo do produto educacional. É como esses 3 níveis, eles estão presentes naquelas 3 referências. E por isso que eu trouxe um pouquinho mais de cada nível. O conceitual, de que se trata o nível conceitual? Do começo, das ideias, tá? Se refere aos conteúdos,
ideia, o que eu vou fazer? E os conteúdos, quais são os conteúdos que eu vou selecionar para trabalhar nesse produto educacional? A seleção e a organização das ideias e dos conteúdos. Definir os conhecimentos e conceitos que serão comunicados no ou ao produto educacional. O segundo nível, né, ou camada, é a pedagógica. Esse nível se refere ao percurso de ensino-aprendizagem. Definir as formas de execução e as finalidades do material educativo, do produto educacional. Ou seja, selecionar o percurso metodológico e os recursos didáticos. Tá? Qual é o percurso que eu vou utilizar? Eu vou começar com, sei lá, um pré-teste. Certo? Primeiro, para definir, eu quero definir que conceitos que eu vou trabalhar. Então, na química, nós temos lá equilíbrio, ácido base, cinética, tá? Funções orgânicas, em quais conteúdos os meus alunos têm mais dificuldade. Ok? Então, aí eu vou selecionar. Depois, eu preciso saber o quê? Qual é a finalidade? Finalidade geral, né? Para quê? Para nós que trabalhamos no ensino, a nossa finalidade máxima qual é, gente? A nossa finalidade principal. De modo simples. Porque a gente trabalha com pessoas, né? E além dele ser um discente, ele também é uma pessoa. Então qual é a finalidade? Eu quero melhorar as habilidades computacionais. Tá certo? Não, eu não quero isso. Eu quero que eles percebam melhor a questão ambiental. Ok? Então tem que definir junto do orientador, né? Olhando para o projeto de dissertação, como que vai ser, como que será essa forma de execução e a finalidade. Sim, na forma de execução, para atingir esse objetivo, eu vou usar o sítio eletrônico, como o colega falou, ou eu vou usar um manual, tá? E aí nós temos, depois dessa definição, a parte comunicacional, que é a forma como o produto, o processo é apresentado. Ele vai ser apresentado na forma do manual. Ele será um guia didático. Ele será um sítio eletrônico. Ele será um blog. Tá? Ele será um aplicativo. Ok? Então, a forma como ele é materializado, se for material, ou virtualizado, se for material virtual. É um material virtual. Parece os dois, né? Assim, complementam. Então, esse nível tem a ver com selecionar as formas de comunicação que assegurem um modo concreto de relação com os usuários do produto educacional. Então, aquela forma eu tenho que assegurar, tá, que realmente eles entendam, que se comuniquem com os discentes, ou com os professores, ou com os gestores. Às vezes o alvo não são os alunos, às vezes o alvo são os professores, às vezes o alvo são os coordenadores, né, os coordenadores que vocês têm nas escolas. Ok? Característica dos produtos educacionais. Um produto educacional pode ser o que a gente chama de real, um kit didático aqui, físico, tá? O real aí está mais para físico, ou virtual, um sítio eletrônico, um blog, um aplicativo. Pode ser produzido de modo individual, e o individual aí não é exatamente individual, né? Vai ser sempre um discente com o docente. Porque nós podemos ter também produtos educacionais dissociados da dissertação. Mas não é o caso aqui. Tá? O Silvio é meu orientando, então nós vamos produzir um produto educacional, mas depois o Silvio pode produzir outro, fora da abrangência da dissertação dele. Okay? Ou coletivo também. Ele tem que ser compartilhável. Não posso criar um produto educacional só para mim. Okay? No mínimo, se for físico, deixa na escola. Vai ser compartilhado. Passível de ser aplicado. O espaço pode ser formal, pode ser uma sala de aula não formal, pode ser uma feira de ciências, tá? Pode ser um museu, pode ser em qualquer espaço não formal. Ser validado, isso é muito importante, mas não é obrigatório para os mestrados, só mesmo para os doutorandos.
e ser registrado. O mínimo de registro é o registro que nós, coordenação, fazemos no repositório da universidade. Mas existem outros locais de registro mais abrangentes, ok? E mais que realmente alcançam o nível de acesso é muito maior. O repositório da nossa biblioteca está lá, para qualquer pessoa do mundo todo utilizar. Mas é muito mais dirigido, então existem outros repositórios também. O produto educacional pode conter um ou mais objetos físicos ou digitais. O produto educacional pode ser um texto, pode ser que nesse texto ele fale de outros objetos ou artefatos. Alguns autores utilizam o termo artefato. Então pode ter um vídeo e um blog, pode ter um podcast e um vídeo, um podcast, um aplicativo, um quiz, isso se for vinculado. O produto educacional pode ter vários objetos. E pode ser só um, pode ser uma sequência didática que foi colocada na forma de um guia didático. Pode ser uma oficina, que na oficina tem um tutorial. Então o tutorial seria um objeto, um artefato daquele produto didático. O tutorial sozinho não seria um produto didático, um produto educacional, ou produto educativo. Ok? Vamos já falar disso, tá bom? Sem a formatação do produto educacional, o objeto ou artefato, que alguns autores utilizam o termo artefato, não é capaz de orientar professores, alunos ou gestores quanto ao seu propósito educacional. E dessa forma não responde o problema, tá? O problema da pesquisa. Essa tipificação, tá, está no portal da CAPES, é segundo o documento diário da CAPES. Okay? Então, os produtos educacionais, eles são classificados ou tipificados em 10 tipos. Então, o primeiro é chamado de material didático institucional. O segundo, curso de formação. O terceiro, tecnologia social, e aí tem produtos, dispositivos, equipamentos, processos, é mais para a área de tecnologia. Serviços, inovações sociais, de gestão, entre outros. O PTT4 é o software, ou aplicativo. O PTT5 um evento, por exemplo, ciclo de palestras, exposições, olimpíadas, expedições, feiras, mostras científicas, atividade de divulgação científica. Okay? O PTT6 é um relatório técnico, é um outro tipo, né? O PTT7 é um acervo, tá? Então, por exemplo, curadoria de mostras, exposições, acervos produzidos, também são considerados produtos, e aí eles são chamados de produtos técnicos ou tecnológicos, por isso que chama PTT. Okay? O outro é um produto de comunicação, é um produto de mídia, um programa de rádio, um programa de TV, uma campanha publicitária, né, para quem trabalha lá, na parte de comunicação social, etc. O PTT9 tem muito a ver com a gente, que é um manual, produto, um guia de instruções, no nosso caso, um guia didático, um protocolo tecnológico experimental, que já é um pouco distante da gente, um manual de operação, manual de gestão, manual de normas, e o PTT10 também não tem muito a ver, é uma carta, mapa ou similar, mais para outras áreas. O PTT, no caso, seria o material didático. O PTT7 é um acervo. Aí, por exemplo, se na escola eu vou criar um material didático, em cima de um acervo, vai acompanhar aquele acervo, o professor vai pegar acervo, vai trabalhar acompanhar o material didático, como uma cartilha. Aí, no caso. Não, aí no caso, o seu produto será material didático. E você está utilizando o acervo, tá? É porque o acervo vai fazer parte. Eu vou mudar o acervo, vai ficar acompanhado de uma cartilha.
Então, o acervo vai ser utilizado, né? Não é que ele vai ser parte do produto. Eu vi uma cena Por à exemplo, disposição. aí você vai criar um acervo. Isso. Você vai criar um acervo, não é um acervo que existe. Eu vou criar um acervo sobre, sei lá, substâncias, como a gente tem lá, tá? Substâncias que têm atividade antitumoral. Então eu tenho lá o conjunto de amostras de substâncias. As amostras Mas o acervo em si tem um propósito educativo ou ele tem que ter acompanhado do manual? deve ser acompanhado. Então o produto é o manual. Certo? Próximo. Então, esses que tem mais a ver com a gente, tá? Eu explicitei um pouco mais. O PPT-1, que é um material didático, então, podem ser o quê? Proposta de experimentos ou alguma outra atividade prática, uma sequência didática, uma proposta de intervenção, é uma sequência didática que vai estar no material didático. Geralmente é um material textual, certo? A forma como ele é apresentado e publicizada é um material textual. Proposta de intervenção, roteiro de oficinas, material textual geral, mídias educacionais, objetos de aprendizagem, ambiente de aprendizagem, página de internet, né, e blogs, jogos educacionais, pode ser de mesa ou jogos virtuais e outros. Okay? Os materiais textuais, manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, história em quadrinhos e dicionários. Aqui uma aluna minha desenvolveu uma cartilha, tá, para estudar funções orgânicas utilizando plantas medicinais. E aí ela apresentou essa cartilha numa feira de ciências, foi lá em Sobral e apresentou numa feira de ciências. E depois ficou tão legal que a gente fez um livro. Okay? Então, só o livro já seria um produto educacional. Mas na época a intenção era uma cartilha. Por quê? Porque a cartilha podia ser distribuída. Então esse retorno para a sociedade, ainda mais a gente que trabalha numa escola pública, né? Então a gente tem essa obrigação de dar um retorno para a sociedade. Todos vocês dão um retorno como habilitados como mestres, daqui a 1 ano e meio, né? Tá? Com aulas melhoradas, isso já é um retorno extremamente significativo do meu ponto de vista. Mas aqui também é um retorno, porque é para quem está fora dos muros da universidade. Certo? E foi muito interessante. As mídias nós temos elencado aí, elenquei aí vários tipos, né? Vídeos, simulações, animações, videoaulas, experimentos virtuais, áudios, né? Os podcasts. Ok? No curso de formação, né, atividade de capacitação, alguns dos nossos egressos do ensino já produziram cursos de formação, okay? Aplicados, né, às escolas, certo? Existe um tempo não é bem horinha de planejamento, né? Todas as escolas têm. Então, às vezes, nesse tempo de planejamento, se ele fosse um pouco melhor utilizado, poderia gerar mais produtos, né? Poderia gerar mais, melhor, tanto para o professor, às vezes só para o professor e às vezes para o aluno. Então, eu estou lembrando aqui de um que foi direcionado para aplicar com os professores da própria escola na hora do planejamento, para não ficarmos sempre, né, no senso comum direto. Então, uma atividade de capacitação. O software, né, tem vários tipos, plataformas virtuais, etc. E manuais, protocolos, guia de instruções, manuais de normas e procedimentos. Essa é a parte técnica. Mas o que há além da forma? Eu achei muito legal esse artigo. Ele é de 2021, então é recente, né? E aí é um artigo sobre interrogações. Será que é suficiente dizer que o produto educacional é uma sequência didática? Essa é a forma
como ele é apresentado. Será que é suficiente dizer que ele é um aplicativo? Ou que é um jogo ou um vídeo? Okay? Será que descrever o produto educacional não valoriza mais a forma, ele é um vídeo, do que o conteúdo? Certo? Não seria mais adequado descrever o produto considerando conteúdos abordados e métodos de ensino contemplados? Por isso que na elaboração do produto você tem que contemplar os conteúdos, os métodos utilizados, colocar referências. Ele tem que ser completinho, autônomo. Ok? E aí vem as qualificações do produto educacional. Assim como toda produção, ou científica ou técnica, no caso aí é técnica, ela tem uma qualificação. Tá? E essa qualificação, ela segue alguns critérios, né? Então aí são os critérios que estão elencados na página de novo do documento de área de ensino da CAPES. E os critérios são a aderência. Esse é um critério obrigatório. O que quer dizer? Aquilo que a gente falou lá no começo. O produto educacional, ele deve respeitar a área de concentração do PPG e a linha de pesquisa do PPG. Ele tem que ser aplicável. Ele tem que ser complexo, mas até quando? Tá? A gente vai já falar. Ele tem que promover impactos. Ele tem que ser replicável. A abrangência territorial. O meu produto educacional vai ser, eu vou preparar para ser aplicação na minha escola. Não. Eu posso utilizar a minha escola como um protótipo, né? E depois aplicar para mais escolas da CREG, por exemplo, no caso dos estaduais. Eu não sei como o município quer dividir, ou se não tem divisão. Ou eu posso aplicar para todas as escolas de Fortaleza. Ok? Então, a abrangência é territorial, ela é regional, ela é local, ela é nacional, ela é internacional. De complexidade, me perdoem aí, tá? A inovação, qual é o nível de inovação? Aí, para responder a pergunta, pronto, a sua pergunta. Tá? E o registro, a lei, aqui o URL tem que ter lá, né? Então, para falar um pouquinho desses critérios, tem a aderência. A aderência, a gente já comentou, indica a origem, se a origem do produto educacional está vinculada às linhas e projetos de pesquisa do PPG. Programa de pós-graduação. O produto educacional é na área de ensino e ciência e matemática e qual linha de pesquisa? Do ensino, que é. Complexidade. Compreende uma propriedade do produto relacionada às etapas de elaboração. As etapas são simples, são muitas etapas. Okay? O desenvolvimento, eu vou precisar de 6 meses para desenvolver, para aplicar. E a validação. Vou falar um pouco de validação, mas não impedem que vocês possam validar o PL de vocês. Isso não é obrigatório para a O registro refere-se à vinculação do produto educacional ao sistema de informações, no âmbito nacional, internacional, por exemplo, ISBN, ISSN, etc. E também registro de patentes e marcas. Nós temos aqui um professor, o professor Rogério, que trabalha com robótica educacional, né? Que já tem uma solicitação de patente de dos produtos educacionais que os alunos têm. Ok. O cadastro é obrigatório, tá? Realizado em repositórios de instituições nacionais, internacionais, universidades. Então, quando vocês defenderem e vocês corrigirem, revisarem o texto, tanto da dissertação como do produto educacional, depois de ser validado pela banca examinadora, tá? Nós, coordenação, vamos depositar esse material no repositório da biblioteca. Esse é o primeiro cadastro, obrigatório. Mas cada um de vocês, junto do orientador, pode cadastrar também em outro repositório,
para ficar mais amplo a questão da divulgação e, gente, principalmente da aplicabilidade, ok? Desse produto educacional. Então, um dos repositórios mais utilizados, mais difundidos, é esse aqui, o EduCaps, tá? O EduCaps. Também tem o portal do professor, né? Mas o EduCaps a gente solicita porque aumenta a qualificação do produto educacional. Se ele for cadastrado no EduCaps, ganha uma pontuação maior. Fora isso, tem vários outros tipos de cadastro, que depende também da especificidade do produto educacional. O impacto considera-se a forma do impacto como ele foi utilizado ou aplicado nos sistemas educacionais, culturais, saúde, que aí foi pensado para todos os programas, né? O impacto é real? Existe um real ou não? O impacto é só potencial? Pode ser que. Então aí é um potencial. Não vai ocorrer, é real. Ok? O impacto é alto quando o produto educacional gerado no programa é aplicado e é transferido para o sistema, no qual os seus resultados, consequências e benefícios são percebidos pela sociedade. Ok? Então aí nós temos um impacto alto. O impacto é médio quando o produto educacional gerado no programa é aplicado no sistema, mas ainda não foi transferido. Okay? E o impacto é baixo quando o produto educacional é gerado apenas no programa e não foi aplicado e nem foi transferido. Então o impacto é o mais baixo. Eu não lembro qual é a nota, mas é a menor possível aqui. Eu acho que é 0 a nota. Se eu não me engano, a nota aí é 0. Nesse critério. Tá? Ok. Aplicabilidade. Relaciona-se com a facilidade de acesso e propriedade de aplicação, para que ele seja acessado e utilizado. E esse acesso pode ser integral ou parcial, vai depender das características do produto educacional. Então, os níveis de aplicação, ele é considerado aplicável quando ele tem uma utilização direta, mas ainda não foi aplicado, ele só é aplicável. Aplicado, quando ele já foi aplicado uma vez. Então, nós geramos um produto educacional, que um jogo diferente, né, o que a gente estava conversando, que o Silvio vai aplicar lá na sala de aula dele, nas salas de aula dele. Então, ele foi gerado e ele foi aplicado. Irreplicável, quando, depois dos resultados, ele apresentou, estou usando, desculpe, né, estou falando o seu nome, ele apresentou lá para o colegiado da escola dele e outros professores replicaram aquilo. Ok? Em termos de inovação, que é exatamente o que o colega perguntou, considera-se a amplitude desse conceito. O produto educacional de alto teor inovador, então desenvolvido com base no conhecimento inovador, inédito. Ou o produto educacional com médio teor inovador, compilação de conhecimentos pré-estabelecidos. Então já tem um conhecimento, tá, anterior ao desenvolvimento daquele produto. Ele se baseou em algum outro conhecimento que já existia. E com baixo teor, que foi simplesmente a adaptação do conhecimento existente. Para cada um desses tem uma nota. É obrigatório ser inédito? Não. Só que será menos qualificado. Pode ser igual ao anterior, né? Acrescentar. Alguma coisa diferente. Pelo menos uma adaptação. Isso é o mínimo. Certo? Próximo. Então, só para falar um pouquinho da EduCaps, que é um cadastro, né, um dos imensos, vocês estão vendo aí pela quantidade de materiais submetidos, né, depositados, materiais textuais tem, isso foi ontem que eu peguei esse valor, 38.133 materiais textuais, diferentes. E a soma ali, claro que não vai dar 38 mil, porque eu só destaquei esses tipos de materiais textuais. Os guias didáticos, sequências didáticas, tutoriais, cartilhas. Mas aí tem todo aquele elenco de tipos diferentes de materiais textuais. A
As mídias, gente, olha só, eu tinha feito um tipo de busca desse antes da pandemia. As mídias estavam em 5 mil e alguma coisa. Agora as mídias estão em 119 mil. Porque as mídias digitais, nesses 2 anos e meio, né, elas tiveram assim um avanço enorme, quantitativo, tá? E esse avanço está representado, tá, nesse depósito da educação. E aí os vários tipos de mídias. E os cursos também aumentaram significativamente. Okay? Aqui nós temos cursos presenciais e cursos virtuais. Então, o número, né, foi um acréscimo assim, realmente muito grande. Tá? Só volte um pouquinho, por favor. A Educaps está ligada diretamente à Diretoria de Educação à Distância da CAPES. Tá? É um portal educacional online, livre. E aí, um acervo, né, que a gente já exemplificou lá com a tabela. E é só escrever Educaps que já vai aparecer. Okay? E aí vocês vão, depois de finalizarem, aqui vocês podem fazer a busca. Não, nós vamos fazer um blog. Né? Aí ele permite que você busque pela forma e permite que você busque pelo conteúdo. Eu quero fazer um blog sobre ligações químicas. Eu quero fazer um blog sobre história da química. Já tem alguma coisa? Certo? Então ele permite que você busque. É interessante, eu sugiro, tá, que vocês visitem, porque podem dar uma ideia para vocês, junto das que vocês já têm, tá certo? A educação, ou educação. Essa qualificação que eu falei, baseada nesses critérios, tá, em termos quantitativos, a CAPES, ela elenca 5 níveis, né? E esse aqui não vale, né? Aqui é o produto que não tem nenhuma qualificação, tá? Então vale o T5, que a pontuação é de 1 a 44, e assim por diante. Para cada um daqueles critérios atendidos, tem uma pontuação. Por exemplo, se inovação for inédito mesmo, aí tem a pontuação máxima naquele critério. Okay? Acessibilidade. Se o material não tiver acessibilidade, ele tem 0 naquele critério. Se a acessibilidade for só o repositório da universidade, ele tem uma nota lá, não lembro quanto, acho que é 5. Mas se for na Educaps, aí tem a nota máxima, que é 10. Ok? E essa pontuação somando várias. À direita, eu trouxe para vocês a pontuação dos periódicos, pelo qual os periódicos. Olá. E para vocês verem como é importante, como é valorizado o produto educacional na nossa área. Essa pontuação se refere apenas à área de ensino. Então, um artigo A1, tá, que é o extrato máximo, ele tem uma pontuação de 100, que é o equivalente a um produto educacional no extrato D1. Só para você ver como a área valoriza os produtos educacionais. E assim por diante. Todos esses dados e muito mais estão existindo. E aí, como é que eu vou desenvolver o PE? Eu tentei fazer essa imagem ficar o melhor possível para vocês, mas ainda não ficou, né? Mas vocês podem acessar essa referência e aí vocês veem lá, ele bem nítido, ok? Toda a sua completude. Então ele dá aí uma ideia de como você desenvolve um produto educacional. Tá? Então, primeiro a gente parte, né, do conceito, lembram lá daqueles aquelas 3 níveis, né? O nível conceitual, o nível didático-pedagógico e o nível comunicacional. Ok? Então, claro, começa lá no conhecimento prévio do pesquisador, de vocês, com o orientador de vocês, as pesquisas preliminares. Vou lá no Educaps e ver. Se tiver um blog igual que eu quero fazer, eu vou fazer. Ok? Percepção inicial do problema real. Qual é o meu problema? Eu não consigo fazer os meus alunos entenderem que as biomoléculas estão no cotidiano. Por exemplo, puxando aqui para a minha sardinha. Né? Okay?
Então, eu preciso elaborar um produto educacional que atenda a esse problema. O problema é esse, os alunos não entendem que as biomoléculas estão no dia a dia. O insight da solução. Pronto. O que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Depois, a definição da metodologia. Tudo isso no início. Então, eu vou utilizar uma metodologia, vou fazer uma intervenção, vou aplicar um questionário, tá? Eu vou aplicar jogos, que tipo de intervenção eu vou fazer? E aí eu vou fazer a pesquisa, né, utilizando um referencial teórico metodológico, o levantamento, vou fazer o levantamento teórico, levantamento de outros dados da pesquisa, alguns projetos similares, o público-alvo, a quem vai se destinar o meu produto educacional? É para os alunos? Ok? Quais são os alunos? Aqui nós estamos todos professores, né, do ensino fundamental. Então os alunos serão aqueles alunos, sei lá, do 9º ano, ou do 8º, ou do 7º, ou não sei. Qual é o público-alvo? A linguagem tem que ser uma linguagem, isso se o produto educacional for para os alunos, que o meu aluno de 7º ano entenda, que o meu aluno de 6º ano entenda a linguagem do produto educacional. Por isso que aquela parte comunicacional, muitos autores acham extremamente difícil. Ok? Porque se eu fizer bonitinho e a linguagem não for correta, eles não vão entender. Aí depois vem a elaboração do produto, né? Considerando a tipologia. A tipologia é aquilo. Primeira vez que eu vejo que tem uma postilha, né? Que a gente nem usa muito mais. Então o guia, o manual, o meio, vai ser impresso? Não vai ser impresso, vai ser digital. Vai ser físico, vai ser um kit. Ok? Qual é o meio? Quem trabalha com pessoa de baixa visão, então vai precisar utilizar uma outra forma, uma outra linguagem. Ok? Adequação ao público, claro, também, essa tipificação. E depois a gente vai ter que refletir sobre o produto educacional à luz do referencial teórico e ou metodológico. Quem é o teórico que fala que experimentação é interessante para trabalhar esse conteúdo? Ok? Esse artigo eu sugiro, tá, fortemente que vocês leiam. E aí eu trouxe somente alguns exemplos. Quanto tempo? Já passou os 40 minutos. Estamos terminando, viu, gente? Eu trouxe aqui 2 livros para sortear para vocês no final, tá bom? Tá muito bom, pode continuar. E aí então, eu trouxe só alguns exemplos, tá? O nosso programa, o Em Cima, né? Hoje já tem, eu olhei lá, tem 173, se eu não me engano, produtos educacionais. Ok? Então, eu colhi alguns, claro, puxei um pouquinho para a minha sardinha, né? Aqui, mas coloquei poucos, tá? Então, esse foi um produto educacional desenvolvido por esse aluno, foi meu aluno de mestrado, lá em cima. Tudo isso está depositado no repositório, é uma outra fonte. Que vocês entram no repositório da UFC e aí vocês buscam os trabalhos finalizados pelo ensino, pelo mestrado em ensino de ciência e matemática. E aí vocês têm lá tudo em PDF. Ok? Alguns são físicos, gente. E nós temos na nossa coordenação. Tá certo? Nós temos dominó, lá nós temos alguns físicos. Então esse foi bem interessante que o meu aluno fez. Hoje ele é aluno de doutorado. E o produto educacional dele foi um manual para a produção de aplicativos. Os alunos, o público-alvo foram os alunos aí do ensino médio. E ele fez um tutorial, tá? Dentro daqui nós temos um outro artefato, que é uma oficina, dentro do produto educacional. Ok? E também depois ele mostrou os aplicativos. Os aplicativos foram elaborados, foram produzidos pelos alunos. Foi elencado o conteúdo que eles tinham dificuldade, que foi estequiometria, né, cálculos de concentração, de massas, etc. E aí os alunos produziram
os aplicativos. Ok? Mas se vocês veem, eu trouxe aqui a apresentação, os objetivos, os conceitos que ele considerou e nós consideramos importantes. Se baseou, qual foi o teórico? O Ausubel, aprendizagem significativa, porque na hora que os alunos aprendiam, tinha um significado para eles, tá? Eles construíram aquela aprendizagem. Tecnologias, ele falou um pouquinho, já que era uma mídia. Metodologias ativas, a oficina temática sobre aplicativos, a identificação, a justificativa, a organização da oficina, a aplicação de questionário prévio, então aqui tem todo ali. Isso tudo está no produto educacional. Tem que ser completinho, pronto para ser replicado. E do jeito como ele fez para trabalhar com química, foi muito interessante, porque outros colegas da escola dele, tá, que trabalhavam em outras áreas, que eram da biologia, que eram da matemática, podia utilizar essa oficina, esse produto educacional, para produzir aplicativos. Não em estequiometria, mas, sei lá, em cinemática, em outra área qualquer. Ok? Foi bem interessante. Aqui são aplicativos gerados, construídos pelos alunos, estão disponíveis gratuitamente, certo? Ainda funciona, certo? E aqui são só 3 dos que ele produziram 5 aplicativos. Ele dividiu a turma em equipes e cada equipe produziu um tipo de aplicativo. Okay? Podcast, um quiz, ok? Tem uma calculadora eletrônica também. E com a aplicação desse produto educacional, foi observado que os estudantes, eles revisaram e aprofundaram o conteúdo, eles tinham que estudar para fazer o podcast, gerar aqui o áudio. Daí é muito legal, a gente ouve lá, né, eles falando, eles gostam muito disso aí. E nós aqui agora do Ensina, né, mas estamos adquirindo todo o material, tá? Quem for produzir, então vai estar lá disponível. É só agendar e pegar o material e depois devolver. Claro, o interesse dos alunos, né? Preparar aplicativo. Foram desenvolvidos 5 aplicativos e na avaliação qualitativa observou-se uma evolução nas habilidades socioemocionais. Os alunos tinham que trabalhar em equipe. A tolerância, né? Porque não, eu sei de tudo, eu não sei de nada. Aqueles que não sabem ou acham que não conseguem, né, realmente realizar. A interação. E 71% dos alunos, aqui a avaliação quantitativa, ele aplicou questões, tá? Evoluiu 25% no rendimento. Então nós tivemos uma evolução tanto qualitativamente, além da questão da habilidade que os alunos reteram, né? De trabalhar com uma tecnologia. Agora só mais um da química, é uma oficina. Aqui o produto foi a oficina, tá? Uma oficina temática e o tema aqui era química forense. Essa minha aluna, ela ensina em Maracanaú, a escola dela. A gente sabe que Maracanaú é uma cidade muito violenta, né? Então os alunos estão no dia a dia deles, próximo, então tem muito a ver com o cotidiano deles. Aqui a estrutura do produto educacional, gente, olha, apresentação, objetivo, de novo Ausubel, química forense como tema motivador, aí a oficina, a organização da oficina, ok? Ela levou junto da oficina, pode passar. Como vocês podem ver aqui, ó, aula expositiva, a situação do problema. Qual é o problema? A violência na cidade. Apresentação de cena de crime fictícia, tá lá. Aula expositiva, ela foi falar da história da química forense. Atividade prática, discussão com relação ao tema. Situação problema, apresentação da cena de um crime fictício com prova de DNA. Mas o que é DNA? A gente vê aqui claramente a questão da interdisciplinaridade. Ok? Então, uma atividade prática, os alunos foram para o laboratório extrair o DNA. De mucosa, nesse caso. Situação problema, apresentação de cena com prova de sangue. Aula expositiva, o sangue na química forense. Atividade prática, identificação de manchas de sangue pelo método Keston-Meyer, que é uma clássica. Identifica se tem sangue ou não. Okay?
Então, ficou muito interessante. Esse trabalho, na forma de um trabalho, foi apresentado um congresso que tem só de aprendizagem científica, que eu acho inclusive está vendo esse ano, ok? E se transformou também no capítulo de livros. Eu não sei se está num desses livros, eu não lembro. Agora de biologia, né, do Tiago. Tiago hoje também é nosso aluno de doutorado, do Limoeiro. Proposta didática para o ensino de genética mendeliana com utilização de softwares educacionais. Os softwares em si são o quê? São os artefatos, não são os produtos. Não é o produto. O produto é a proposta didática. Ok, gente? E aí tem todo o sumário, foi também muito interessante. Tá? Cada proposta, ela vinha junto com o software que os alunos podiam trabalhar aquela proposta. Pode passar. Então, o plano de aula, tá? Ele apresentou com a turma dele, depois ele apresentou na escola, apresentou para toda a escola, e aqui os programas computacionais para trabalhar aquele conteúdo. Então, os programas eram simplesmente artefatos. Programas que tem disponíveis. Mas o produto educacional era uma nova. Aqui de biologia. Aqui também de biologia, agora aqui eu trouxe esse exemplo porque é físico, um kit físico didático para elaboração de identificação de grupos sanguíneos. Então vocês estão vendo aqui bolas de isopor, tinta, palitos de dente, bolas de encher e tubos de ensaio, e aí ela trabalhou aí para a identificação. Tá? E claro, a curiosidade, primeiro dos alunos, e depois com isso todo o que a gente encontra, que a gente melhora, né, na aprendizagem deles e de forma significativa, que é muito importante. Muito legal também do Roberto Miranda, tá? As aventuras de Drake no mundo trigonométrico, aqui em forma de quadrinhos, vai estudar trigonometria, esse produto educacional. Aqui da matemática, né, para contemplar aí da nossa coordenadora, não deixar só para vice, né, mas é só coisa de química, um de matemática. E um de física, tá? Nós temos aí esse guia de física, guia didático, orientador do professor Herbert e tal, Ronaldo. Aí os alunos aplicando o guia e estudando física. E a formatação do produto, gente, olha. Tem que ter a apresentação, introdução, tá? O teórico, as referências, tudo. Do jeito como está, qualquer professor de física pode aplicar. Então ele tem que ser aplicável. Tá? Ele tem que satisfazer aqueles critérios que a gente falou. Aqui só o que eu já falei, né? Entra no site do nosso ensino. E aí você tem a lista de produtos educacionais. Você clica aqui, vê e já vai para a página direto do repositório da nossa biblioteca, onde você tem PDF lá embaixo, a dissertação e o produto educacional. O produto educacional sempre vem com PE, ok? E a dissertação DIS, só pode diferenciar. Próximo. Quais são os resultados esperados? O que vocês esperam do produto educacional? Contribuir para a valorização dessa produção na comunidade acadêmico-científica. Essa contribuição, essa valorização já é entendida pela CAPES, como vocês puderam ver, tá? pela pontuação. Produzir conhecimento sobre referenciais teóricos e metodológicos específicos. A produção de produtos educacionais. Colaborar com o processo formativo dos estudantes. Disponibilizar estratégias alternativas do desenvolvimento das ações docentes. Claro, cada um pode ter um ou outro resultado, né? Um produto não vai ter todos esses resultados, gente, é um ou outro. Oferecer aos gestores ferramentas úteis, como eu socializei aqui para vocês um exemplo. Estabelecer conexões com a comunidade da escola, no entorno, pelo menos. Como eu comentei também da feira, que a aluna foi lá, que foi muito interessante, a planta medicinal, distribuir a cartilha. Promover impactos positivos na educação básica e na educação superior.
Aí o desafio de vocês, olha, que o produto educacional de vocês, a concepção do produto educacional, atender aos pressupostos da área e da linha de pesquisa. Isso é ponto bastante. Que a materialização ou virtualização do produto educacional seja complexo por causa das etapas. E mesmo assim simples, para ser entendido, compreendido. Que seja impactante, social, educacional ou ambientalmente. Que seja aplicável e replicável em múltiplos e similares contextos. Que seja acessível, que seja coerente e que seja inovador, que a gente quer. E aí, só para finalizar, como é que nós vamos fazer tudo isso, né? E aí eu trouxe essa fala do CAP 2003 que diz: será preciso inventar histórias, criar personagens, inventar paisagens visuais ou sonoras. Será preciso compor canções, inventar brincadeiras, escrever cartas, escrever poemas. Será preciso animar-se a romper os moldes, para que a mensagem educativa não seja, uma vez mais, equivalente a um sermão impresso ou a uma chatice audiovisual. E é isso. Obrigada. Obrigada, professora Maria Goretti, por suas importantes contribuições nessa tarde. Palestra maravilhosa, né, gente? Assim, o tempo voou e nos trouxe bastante esclarecimento a respeito dos desafios que nós teremos que enfrentar, né, na busca desse nosso produto científico. Vamos abrir agora um bloco, né, para as perguntas, podem ficar à vontade, e ela vai aqui continuar para esclarecer as nossas dúvidas. Ok? Obrigada. Opa! Pode fechar. Agora para a gente, pode ficar à vontade. Eu, inclusive,